TRE divulga número de eleitores que tiveram o título cancelado este ano. E você vai ver ainda. Na série Voto pra Valer, o que faz um deputado estadual? Comércio contrata temporários para o Dia das Crianças. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Faltando menos de uma semana para as eleições, o TRE divulgou o número de eleitores que tiveram o título cancelado este ano, porque não fizeram o cadastramento biométrico obrigatório. Em todo o estado de Goiás, já foram 219 mil eleitores. Agora não dá mais tempo. Quem não fez o cadastramento biométrico dentro do prazo está impedido de votar este ano. Nem adianta procurar a sessão no dia 7. Para regularizar o título que foi cancelado, só depois das eleições e pagando multa. São R$ 3,50 para cada turno. Em várias situações são exigidos, inclusive para os servidores públicos, são exigidos os comprovantes de votação. E é importante que o eleitor, o cidadão, esteja quites com a Justiça Eleitoral. Segundo o TRE, hoje em Lusiânia, 21.294 títulos estão cancelados. Em Águas Lindas, são quase 15 mil eleitores nessa situação e em Novo Gama, quase 14 mil. Nos municípios de Formosa, Valparaíso, Planaltina, Cristalina, Cidade Ocidental e Padre Bernardo, o número está abaixo de 10 mil. Para os outros eleitores que estão com o título em dia e vão votar no domingo, também tem orientação. Como nos anos anteriores, é permitida apenas a manifestação individual a favor dos candidatos, com o uso de bonés, camisetas e adesivos. Do contrário, aglomeração e distribuição de santinhos, por exemplo, configura crime eleitoral. As manifestações, as aglomerações, elas não são permitidas e podem constituir crime. As manifestações silenciosas, uso de bottom, uso de adesivos, camisetas, elas são permitidas desde que haja uma manifestação individual e silenciosa. O horário da eleição vai das 8 da manhã até as 5 da tarde. Quem vota no Jardim Gá, em Lusiânia, tem que ficar um pouco mais atento. É que o número de algumas sessões mudou, mas o local continua o mesmo. É muito importante e é até recomendável que o eleitor baixe o e-título, que já vem todas as indicações, todas as informações atualizadas. E é uma forma, inclusive, até do eleitor chegar mais fácil ao local de votação. E além desse aplicativo, para saber se o seu título foi cancelado, é só você acessar o site www.tse.jus.br. E hoje, as urnas eletrônicas que vão ser utilizadas em Lusiânia começaram a receber os dispositivos eletrônicos e também os lacres obrigatórios para evitar fraude na votação. Todo o processo é acompanhado de perto pelo juiz da zona eleitoral. Em Lusiânia, são 350 urnas. Cada uma recebe um cartão de memória com dados dos candidatos e uma mídia que armazena o resultado. Depois, as urnas recebem 8 lacres, para garantir que não serão violadas até o fim da eleição. O trabalho deve ser concluído até quarta-feira, por servidores do TRE e pelo suporte técnico da empresa que desenvolve as urnas. Apenas no sábado, elas vão ser levadas até as sessões eleitorais. A gente faz agora uma rápida pausa para os comerciais e na volta a gente fala da agenda dos candidatos ao governo do estado. E ainda o comércio começou a contratação para temporários. Agora 7h13, nós voltamos em instantes. E a gente fala agora de trabalho. É que o Dia das Crianças é uma data muito esperada pelo comércio. E por isso, os lojistas aqui do entorno já estão fazendo as contratações temporárias, que podem se estender até o fim do ano. A Águida tem 20 anos. Ela ficou desempregada 8 meses. Mas no mês passado conseguiu se recolocar no mercado através dessa vaga temporária como vendedora. Corri muito atrás de emprego, só que está muito difícil, né? Eu gosto de trabalhar como vendedora
E assim, está sendo uma oportunidade de provavelmente ser efetivada, né, no mercado de trabalho. O trabalho temporário é considerado uma oportunidade de recolocação profissional mais rápida no mercado formal. O Rafael é gerente desta loja nesse shopping em Valparaíso. Ele está selecionando candidatos para trabalharem até o final do ano. Só para se ter uma ideia, da semana passada para cá, ele já recebeu mais de 200 currículos. Já estou recebendo para a gente poder realmente aumentar esse quadro e trazer mais números aqui para a loja e abrir também oportunidade para quem está iniciando o mercado de trabalho. De acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, a expectativa é de que mais de 400 mil novas vagas de emprego temporário sejam abertas entre setembro e dezembro deste ano em todo o país. Em Goiás, a expectativa também é boa. Devem ser ofertados mais de 1.600 postos de emprego este ano, 150 a mais do que no mesmo período de 2017. O Natal é a principal data para o comércio e é quando mais se contrata temporários em outros setores, como indústria e serviços. O trabalhador tem quase os mesmos direitos do efetivo. A Confederação Nacional do Comércio prevê que o salário de admissão de um temporário deverá alcançar, no mínimo, R$ 1.200. Hoje nós temos cerca de 14 milhões de desempregados. Então, se nós pegarmos essas ofertas que serão promovidas no mercado de trabalho e tabularmos em dados, teremos um percentual bastante satisfatório. Eleições 2018, os candidatos a senador de Goiás, melhor avaliados na última pesquisa Ibope, falaram à TV Anhanguera sobre a possibilidade de cobrança de pedágio em rodovias estaduais autorizada por lei estadual. Ele é um modelo que está na contramão do que nós já temos de experiência no governo federal e em vários estados. Nós vamos rever esse projeto que foi aprovado e o edital que foi lançado. A concessão das rodovias são instrumentos importantes para a manutenção da malha em perfeita situação de trafegabilidade, da capacidade do Tesouro de fazer novas rodovias, além de propiciar a duplicação de muitas outras rodovias. É preciso encontrar uma forma que atenda às necessidades, que possamos estabelecer parcerias públicas, privadas, manter e ampliar a nossa rede rodoviária, a nossa malha rodoviária. O que o governo não puder, eu quero buscar parceria público-privada, não na finalidade de poder cobrar pedágio, mas com a finalidade de orçamentariamente poder arcar com a despesa. A gente faz agora mais uma rápida pausa para os comerciais e a seguir a gente fala da produção de café. O produto goiano está sendo até exportado e o J2 mostra os caminhos de um voto para valer. A primeira reportagem da nossa série fala sobre o papel de um deputado estadual. Agora são 7 horas e 20 minutos, a gente volta em instantes. E a gente fala agora da importância do voto. O J2 começa a exibir hoje a série Voto para Valer. Serão 5 reportagens que vão ajudar você, eleitor, a entender como funciona a política e o poder que o voto tem. Na primeira reportagem, eu te mostro como é o trabalho na Assembleia Legislativa. Será que os eleitores estão por dentro do papel dos deputados estaduais? Eu acredito que um deputado estadual, primeiro, ele tem que olhar para o Estado. Seu Elias, resumiu bem. Tão afiado quanto no corte do cabelo dos clientes. Mas o Caio... Estadual não faço ideia. Então vamos destrinchar essa história. Primeiro, o deputado estadual tem que ficar de olho no governador, fiscalizar o trabalho dele. Segundo, representar a sociedade, saber o que o povo quer, defender isso na tribuna, apresentar alguma solução. E terceiro, a função mais conhecida, legislar, ou seja, ser um fazedor de lei. Na prática é assim, o deputado tem a ideia, o gabinete dele escreve o projeto e obrigatoriamente o texto tem que ser lido aqui no plenário. É hora de apresentar a ideia para todos os outros deputados. Passo número 2.
O texto vem para essa sala, a sala de comissões. A principal delas é a de Constituição e Justiça, que vai analisar se o texto tem alguma proposta inconstitucional que fere a lei. Aqui os deputados também podem apresentar emendas ou pedir vistas, um prazo para analisar o projeto. Depois de passar pela comissão, é hora de votar. O presidente da Assembleia, que senta ali naquela cadeira, tem que colocar o projeto na pauta do dia. Para a primeira votação acontecer, é preciso que haja pelo menos 21 deputados no plenário, é o chamado quórum para a votação. Depois da primeira, ocorre a segunda, com um prazo de 24 horas. Tem que se respeitar esse prazo mínimo para que o projeto, então, possa ser aprovado ou não. Só que tem uma coisa, as leis feitas aqui na Assembleia têm limites. Um deputado estadual não pode, por exemplo, prometer aumentar a pena para um determinado tipo de crime. Nós deveríamos ter, para o provável político profissional, uma educação política. Não cabe ao deputado estadual propor políticas a nível da União Nacional. No próximo dia 7, os goianos vão escolher 41 novos deputados. Mais de 900 candidatos disputam o seu voto, incluindo aqueles que já ocupam uma cadeira nesse plenário. E se tem uma coisa que o seu Luiz vai fazer, é monitorar essa turma. Hoje é muito fácil, né? Existe a internet, hoje você entra no portal da transparência, ali tem tudo que fizeram, até quantas vezes ele compareceu no trabalho dele. Pois é essa curiosidade que vai evitar uma história que a dona Vilma já conhece. Agora todo mundo tá aparecendo, né? Todo mundo pega na mão, abraça. Depois, acabou. Mas com a sua experiência de feira, de conversar com as pessoas, o seu Edmilson não tem dúvida. A hora é essa. É uma época muito boa da gente estar olhando quem são eles, o que fizeram, principalmente os veteranos que estão lá. E amanhã, na série Voto para Valer, a gente te mostra as atribuições de um governador. Vamos até o Centro Administrativo de Goiás para que você conheça a rotina de quem comanda o Executivo. E amanhã tem debate entre os candidatos a governo de Goiás aqui na TV Anhanguera, logo depois da novela Segundo o Sol. É mais uma oportunidade para o eleitor avaliar as propostas e decidir em quem votar. Do debate foram acertados nesta reunião. Os 5 candidatos ao governo do estado, que segundo a lei eleitoral, os partidos têm representação no Congresso, confirmaram presença. A ordem das perguntas e o lugar que cada um vai ocupar no cenário foram definidos em sorteio. Cátia Maria, do PT, Wesley Garcia, do PSOL, Daniel Vilela, do MDB, Ronaldo Caiado, do DEM e Zé Ellington, do PSDB. O debate terá 4 blocos com temas livres e pré-determinados que serão sorteados aqui. Candidato pergunta para candidato. É um confronto direto de ideias. E quem ganha com isso é o eleitor. Pelas regras do programa, o candidato escolhe a quem perguntar. O outro responde e ainda a réplica e tréplica. O debate será mediado pelo jornalista da TV Globo, Paulo Renato Soares. Esse é o último debate do primeiro turno. E num debate, diferente da propaganda eleitoral, os candidatos são forçados a falar sobre determinados assuntos. Então acho que essa é a última oportunidade para você avaliar e escolher muito bem o seu candidato. E agora a gente fala de produção de café. Nos últimos anos, o grão perdeu espaço em Goiás, mas agora, com o melhoramento de algumas variedades e o avanço tecnológico, a planta está reaparecendo com força em Cristalina e ganhando o mundo. Este mês, os produtores estão fazendo o recolhimento dos grãos que ficam no solo. É a chamada colheita de chão. A área plantada é de mais de 900 hectares. No ano passado, a lavoura rendeu 47 sacas por hectare. Nesta safra, a expectativa é colher 46 sacas. É uma operação um pouco lenta, mas que significa em torno de 10% até 15% do volume de café colhido. O plantio de café na fazenda começou em 2009 e a primeira produção em 2011. O grão produzido na lavoura é da variedade arábica, considerada um tipo especial.
No mês passado, durante a colheita, a fazenda exportou os 2 primeiros contêineres de café diretamente para a Grécia. E até o final do ano, a expectativa é comercializar cerca de 5 mil sacas do grão para outros países, como Estados Unidos, Austrália e Japão. De acordo com o IBGE, Goiás produziu cerca de 2.400 toneladas da espécie de café arábica no ano passado. Depois de ser colhido e tratado, os grãos vêm para este setor onde é feito o processo de torrefação. O Carlos Borges é degustador de café e presta consultoria na fazenda. É ele o responsável em avaliar a qualidade dos grãos que serão comercializados. Esse café ele sai das máquinas, das colheitadeiras, ele vai para o sistema de lavadores. Lá ele é dividido em 3 cafés. Separa-se o verde, o natural e o cereja. Esse café que o Carlos acabou de fazer demorou cerca de 3 meses para ficar no ponto de ser servido. Esse, especialmente, ganhou 87 pontos. Carlos, esse café, então, está mais do que aprovado, né? Esse está aprovadíssimo. E o J2 dessa segunda-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite, um bom começo de semana e a gente volta a se ver amanhã. Tchau!